anos de prova, esse conteúdo apareceu pelo menos 2 questões por ano e eu sei que você domina ele. Eu tô aqui para te ajudar a não perder tempo e para lembrar de algumas propriedades que podem te ajudar na hora da prova. Hoje eu te mostro aqui nesse vídeo 4 questões sobre o segundo tópico que mais cai no ENA, que é o exame para o ingresso no Profimate. E eu tô falando sobre o tópico de equações e inequações de segundo grau e funções quadráticas. Esse mesmo que você domina, que você já dá na sua sala de aula e que é tão recorrente no ENA. A ideia aqui é eu te mostrar um pouquinho sobre como que esse tema é cobrado. Ele é um tema muito rico, muito extenso. A gente sabe, assim, que tem diversas questões que podem ser cobradas com ele. Então, eu vou focar em 2 subtópicos dentro deste grande tema e que pode ser que caia na sua prova deste sábado. Para isso, eu vou estar resolvendo a partir do e-book que eu criei, com todas as questões dos últimos 10 anos organizados por tópico do edital. E junto com ele também tem o gabarito. Se faz sentido, dá uma olhadinha aqui na descrição que vai ter o link para compra, tá? R$19,90 e você vai conseguir ali estudar com estratégia. E foi desse jeito, estudando a partir de provas anteriores, que eu consegui gabaritar. Agora, bora para os exercícios. Bom, então aqui eu já tô com um e-book, né? A gente vai ver hoje o tópico 2, que é sobre equações e inequações de segundo grau e funções quadráticas. Então, aqui vamos para o tópico. Vocês podem ver que esse tópico ele é bem recorrente, todo ano tem pelo menos 2 questões sobre ele, né? Já teve ano que chegou a ter 6 questões, certo? Ano passado foram 2, tudo mais é um assunto que sempre volta a ter aqui na prova. E aqui, professor, eu quero que você tenha muita calma na hora de fazer essas questões. Por quê? Eu sei que equações e inequações de segundo grau, né, função quadrática é um tema que a gente domina bastante, a gente dá muito em sala de aula, seja ali no final do ensino fundamental ou no ensino médio. Porém, aqui no Profimate, ele vai estar te cobrando algumas propriedades, algumas características, né, exercícios que fogem um pouco do convencional. Óbvio, a gente sempre pode ter exercícios daqueles que estamos mais acostumados, como aparece também nos vestibulares, mas a gente vai ter bastante exercício sobre características e coisas do tipo. Então, fique atento, vá com calma. Quando for fazer essas questões, não seja afobado na hora de fazer. Testa com calma, vai lembrando das propriedades, para que você não erre uma questão que eu tenho certeza que você tem domínio, tá? E como a gente está falando, então, sobre esse tema que é tão grande, tão rico, de equações e inequações de segundo grau e funções quadráticas, eu não vou conseguir abordar todos os tipos de exercícios que nós temos. Então, eu decidi abordar 2 tipos principais e que fogem um pouco do convencional. No caso, o primeiro, então, que a gente vai estar tratando é sobre vértice. Isso, eu sei que você sabe sobre vértice, eu sei que você faz vários exercícios interpretativos também sobre vértice, mas aqui a gente vai estar olhando para uma outra característica que também envolve o vértice e também vamos dar uma olhadinha em um exercício ali que é apenas analítico. Então vamos começar aqui com o exercício de 2025, lembrando que esse daqui é o e-book, né, que eu fiz já dividido ali com as questões de 2016 até 2025, dividido por tópicos do edital. Então a gente vai olhar apenas o capítulo do tópico 3, que é de equações e inequações de segundo grau, ok? Então, no exercício de 2025, ele fala o seguinte: o menor elemento do conjunto n ao quadrado menos 25n, sendo n inteiro, é... Então, primeiro, quando você vê lá menor elemento, maior elemento, mínimo, máximo, estamos falando, né, se a gente for lembrar ali da nossa função quadrática, isso vai estar normalmente nos remetendo ao vértice, né? Então, como está falando de menor elemento, a gente vai pensar sempre no vértice, e aí o vértice a gente vai estar pensando que é um ponto que tem x e y, né? Ou propriamente a gente chama de x do vértice e o y do vértice. E eles podem ser calculados por meio de 2 fórmulas: menos b sobre 2a para o x do vértice e menos delta sobre 4a para o y do vértice. Show? Então, ele fala o seguinte, ele quer o menor elemento, então a gente vai estar olhando para esse conjunto do n ao quadrado menos 25n, onde n é inteiro. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho n ao quadrado menos 25n, não me interessa muito as raízes e nem nada do tipo, mas eu sei que
vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Isso porque eu tenho ali que o meu A, ele é positivo. Show de bola. Eu tô querendo o menor valor, o menor elemento, então eu estou pensando aqui nessas extremidades. No caso, eu preciso descobrir qual é o menor elemento, sendo n o número inteiro. Perceba que o n está no lugar ali do meu x, então eu vou começar calculando o meu x do vértice. Onde aqui o meu x do vértice, então, vai ser menos b, que no caso é menos 25, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 1. Então, isso vai dar 25 sobre 2, ou seja, 12,5. Então, eu tenho que o ponto mais baixo dessa minha parábola é justamente quando o meu x é 12,5, mas o meu n não pode ser decimal, ele tem que ser inteiro. Uma característica que a gente tem da parábola é que ela apresenta um eixo de simetria, que inclusive é onde fica o vértice. Então, aqui eu tenho um eixo de simetria. E esse eixo de simetria serve justamente para a gente saber que tudo que eu vou ter de um lado, eu vou ter um valor equivalente do outro, né? Ele é simétrico. Então, se eu for ver, se eu andar para cá, eu vou chegar no 12, né? Se eu ando 0,5 e mais 0,5, eu vou chegar no 13. Então, tanto faz o meu n ser 12 ou ser 13, o valor apresentado é o mesmo, porque eu estou numa parábola, certo? Então, eu tenho que o menor valor vai ocorrer quando o meu n for ou 12 ou 13. Eles serão o mesmo valor. Aqui eu vou utilizar sendo 12. Então, eu tenho que o meu conjunto, né, ele é definido como n ao quadrado menos 25n. Nesse caso, eu estou colocando que o meu n vale 12, então vai ser 12 ao quadrado menos 25 vezes 12. Isso vai dar 144 menos 300, ou seja, menos 156. Ok? Nós temos aqui que o menor valor desse conjunto é o menos 156, e se a gente quiser conferir esse resultado, junto com o e-book vem já o gabarito com as questões resolvidas, certo? Então, é um gabarito ali como solucionar um gabarito resolvido, não apenas as alternativas. E, de fato, deu a alternativa letra C. Então, continuando aqui sobre as questões de vértice, vamos para a questão que é de 2023, e ela é bem tranquila porque ela fala o seguinte: todas as funções abaixo têm como gráficos parábolas cujos vértices estão no primeiro quadrante, exceto, então é apenas para eu verificar onde está o vértice de cada uma dessas equações, né, dessas funções. Então, primeiramente, ele falou que o vértice tem que estar no primeiro quadrante, então, só para lembrar, primeiro quadrante é este daqui, onde eu tenho que o meu x é positivo e o meu y é positivo. O segundo quadrante, o meu x é negativo e o meu y é positivo. No terceiro quadrante, eu tenho que tanto o x é negativo quanto o y também é negativo. E no quarto quadrante, eu tenho x positivo e y negativo, ok? Então, se eu quero achar a que não está no primeiro quadrante, né? Então, eu preciso achar uma das minhas funções onde o vértice ali, ele tem algum dos termos dele negativo, né? Então, bora lá. O que é interessante de perceber aqui? Você vai me falar bem assim, Isabela, mas poxa, eu sei calcular o vértice, é só eu colocar na fórmula, eu vou desenvolver e aí eu coloco na fórmula. Beleza, mas aqui a gente vai tentar dar uma olhada de uma outra forma de como pensar nesse exercício, tá? Não sei se vocês se recordam, não sei se isso chega a ser recorrente na aula de vocês, mas na hora de fazer a função quadrática, ela pode apresentar algumas formas e uma delas é essa daqui. Eu posso representar a minha função quadrática como sendo f de x é igual a x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Então, é um formato de deixar a função quadrática de forma que eu deixo evidenciado quais são as coordenadas do meu vértice, ok? Se você for olhar ali na letra D, ele já está desse formato. Então, aqui eu tenho que é o oposto do x do vértice, então, no caso, o meu vértice aqui, o meu x do vértice é 1 positivo, e este termo que acompanha justamente o y do vértice, que é o meu 3, tá? Então, na alternativa D, já percebi que os dois são positivos, os dois já estão no primeiro quadrante, portanto, não é a minha resposta.
Então, vamos treinar um pouquinho de como deixar a nossa função justamente nesse formato. Vamos para a alternativa letra C. Então, aqui na letra C, a gente vai ter, primeiro, eu vou ter que deixar o meu A em evidência. Então, ali eu tenho que o y vai ser igual a menos 3, né? Ó, ele fica o A em evidência. Aí, x ao quadrado, o termo que vem o x também vai ficar dentro aqui da minha evidência, então isso daqui vai ficar menos 2x e mais o 7, né? Deixa ali separado o que vai ser o nosso y do vértice, ok? Qual que é a ideia aqui? A ideia vai ser completar esse quadrado. Então, eu preciso pensar qual que é o termo que está faltando aqui dentro para que isso vire um quadrado perfeito. A gente sabe que para ser um quadrado perfeito, eu tenho duas vezes este primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que eu ainda não sei. Como isso daqui já está me dando 2x, eu sei que o que está faltando aqui é o número 1, certo? Então, que é o número 1 que está faltando para completar o nosso quadrado. Então, isso daqui vai me dar menos 3x ao quadrado menos 2x mais o 1 ao quadrado mais 7. Mas perceba, quando a gente faz isso, eu não posso simplesmente adicionar esse mais 1, né? Então, eu preciso que a minha equação ela ainda continue balanceada, equilibrada. Então, aqui é como se eu tivesse feito o seguinte, veja, vai ficar menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1 mais o 7. Só que se a gente for dar uma olhada, né, tenho esse menos 3 que já estava ali em evidência, então menos 3 vezes 1 dá menos 3, quer dizer que da minha função eu estou tirando 3. Para ela continuar em equilíbrio, eu preciso adicionar 3. Então, aqui deu menos 3, preciso que ela continue em equilíbrio, adicionei 3. Então, a minha equação ficou menos 3 x menos 1 ao quadrado mais 10. Tranquilo? E isso daqui, então, vai me dar como vértice os pontos 1 e 10. Né? Então, x ali, lembra que é o oposto, então vai ficar 1, e o y do vértice vai ser 10. Então, ele também está no primeiro quadrante, não é a nossa resposta. Então, falso. Vamos então para o próximo. Vou estar aqui fazendo agora a letra A. Então, mesma ideia, achar aqui, a gente vai ter que fazer o produto e depois eu ter que achar ali o quadrado perfeito. Qual é o termo que está faltando para que a gente tenha um quadrado perfeito? Então, fazendo essa multiplicação, isso daqui vai me dar menos 2x mais x ao quadrado menos 2 mais x, ou seja, y que é igual a x ao quadrado menos x menos 2. Fazendo o quadrado perfeito, nesse caso, o meu A ele é 1, então eu não preciso colocar aquele termo para fora. E eu vou ter, então, x ao quadrado menos x, vou deixar um espacinho, menos 2. Então, o que está faltando na hora de eu fazer a minha multiplicação para isso aqui dar x? Então, eu sei que eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu preciso que dê apenas um x, então o que está me faltando é o meio. Então, aqui é meio ao quadrado, certo? Isso daqui, então, vai ficar y, que é igual a x ao quadrado menos 1x mais 1/4 menos 2. Na mesma ideia do que fizemos anteriormente, eu não posso simplesmente somar aquele mais 1/4, né? Como que ele apareceu? Eu não posso simplesmente colocar ele ali na minha equação, então eu vou fazer y, que é igual a x ao quadrado menos x mais 1/4 menos 2. Se eu somei 1/4, eu vou subtrair 1/4. Isso daqui, então, é a mesma coisa que x menos meio ao quadrado, menos 2 menos 1/4, menos 9/4. Portanto, esse vértice, ele tem como coordenadas meio positivo no x e menos 9/4 na coordenada y, né? Então, a gente já vê que, no caso, ele pertence aqui ao quarto quadrante e por isso que essa é a alternativa correta.
beleza? Daí você fala assim: "Nossa, mas é uma trabalheira, a gente deu muita volta para chegar só no cálculo do vértice". Tudo bem, mas dá uma olhadinha. Vamos fazer esse exercício de 2024 e ele fala o seguinte: considere a função quadrática f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 6 no domínio dos reais. Sabendo que o f de 2023 é igual a k, determine em função de k o valor de f de menos 2015. Aí você fala assim: ah, vou só substituir, vou ver o que que dá. Isso vai ser muito mais trabalhoso. Mas vamos utilizar o mesmo formato da última questão aqui nessa. Como assim? Eu vou transformar o meu f de x e vai ficar assim, ó. F de x que é igual a x ao quadrado menos 8x mais 6. E vou completar o quadrado aqui também. Completando esse quadrado, isso aqui é 2 vezes o primeiro vezes alguma coisa que vai me dar o segundo. Então, o que está faltando é a multiplicação com o 4. Ou seja, para completar o quadrado, faltou esse 4 ao quadrado. Então, isso daqui vai me dar f de x, que é igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. Só que se eu somei 16, eu preciso tirar esse 16 também para minha equação ficar em equilíbrio. Então, eu tenho f de x é igual a x menos 4 ao quadrado menos 10. Então, é a mesma equação, só que a gente rearranjou. E olha que é agora que vai acontecer a mágica. Se eu fizer agora o meu f de 23, eu vou ter o seguinte. F de 2023 vai ser igual a 2023, menos 4 ao quadrado, menos 10. Isso vai dar 2019 ao quadrado menos 10, e ele chamou isso de k. Ok? Agora, então, eu vou fazer o que ele está me pedindo, que é o f de menos 2015. Então, isso vai dar menos 2015 menos 4 ao quadrado menos 10, ou seja, menos 2019 ao quadrado menos 10, e a gente sabe que, por ser negativo, mas estar ao quadrado, isso aqui também vai dar um resultado positivo, então isso é a mesma coisa que 2019 ao quadrado menos 10, que é justamente o nosso valor de k. Portanto, a função, quando eu substituo em termos de k, é exatamente o próprio k, alternativa letra A. Então, perceba que, se a gente fosse pensar de uma outra forma, isso teria dado muito mais trabalho. Esse é o tipo de propriedade que é bacana a gente lembrar, certo? Porque pode ser que na hora da tua prova seja isso que vai te impeça de você ficar ali muito tempo em cima de uma questão, sabe? Tipo, ai, mas eu sei fazer esse conteúdo, e é aí que a gente fica ali tentando e tentando e tentando, e às vezes demora 15, 20 minutos num exercício, porque a gente não pensou no caminho que o Enia queria, no caminho que o Prof. Mate pensou que era para a gente estar fazendo, tá bom? E se você quiser estar estudando ali de um jeito mais focado, já pensando nos conteúdos que mais caem, fazendo os exercícios do jeito que o Prof. Mate cobra, do jeito que o Enia cobra, né? Estudando ali com estratégia e vendo os tópicos que você também mais dificuldade, saiba que o material que eu estou utilizando, que é esse e-book, foi pensado justamente para o ingresso do Prof. Mate, que foi o jeito como eu estudei quando eu ingressei e consegui gabaritar a prova do Enia. Ele é acompanhado das questões, tem uma tabela de recorrência mostrando quantas vezes cada tópico do edital apareceu nos últimos 10 anos e também acompanha o gabarito com as questões já resolvidas. Então, você consegue ver qual que é o tipo de raciocínio que o Prof. Mate gostaria que eu tivesse, qual é o tipo de abordagem diferente que pode ser que faça a diferença no teu dia da prova. Então, agora aqui, continuando, vamos fazer uma questão de 2024 e essa é uma questão analítica, certo? Ele fala assim, se menos 1 menor do que x1, que é menor do que zero, e x2 maior do que 1, a inequação nananã
possui solução do menos infinito até o x1, união com x2 até infinito, se e somente se, e aí a gente precisa analisar esses sinais do A, B e C. Primeiramente, perceba que não é um enunciado complicado, é um enunciado simples. Ele não está querendo complicar a tua vida, ele está querendo saber se você sabe as propriedades, se você consegue relacionar elas, ok? Então, vamos começar com o que ele falou. Ele falou, então, primeiramente, eu vou marcar aqui o meu zero, meu menos 1 e o meu 1. Ele disse que o x1 está entre menos 1 e o zero, então eu vou colocar aqui o meu x1. E o meu x2 é maior do que 1. Boa, essa noção gráfica sempre me ajuda muito na hora de resolver as provas, então gosto, uso muito e abuso delas. E fala que a solução é do menos infinito até o x1, então esta daqui, e do x2 até o infinito, essa daqui. Perceba que a inequação, ele fala que ele quer que essa inequação, ax ao quadrado mais bx mais c, seja menor do que zero. Então, se eu for pensar no formato gráfico, é como se eu tivesse uma parábola aqui, opa, onde justamente esse pedaço, que é do menos infinito até o x1, é a parte negativa, ou seja, é a parte menor do que zero. Então, eu já sei que o formato da minha parábola é justamente esse, com a concavidade voltada para baixo. E se a concavidade é voltada para baixo, a gente já tem que o A é negativo, então eu tenho A negativo, ou seja, se o meu A é negativo, quer dizer que ele é menor do que zero. Eu já consigo eliminar a alternativa D apenas. O que mais que nós temos? Nós temos que x1 e x2 são as raízes, certo? Né? Que são essas soluções ali que ele está me dando. Então, o que nós podemos afirmar sobre as raízes? Que propriedade que a gente tem envolvendo raízes? Soma e produto. Então, a gente sabe que menos b sobre a é exatamente as raízes da minha equação. Então, é a soma, né, dessas raízes, que é x1 mais x2. E aí que mora o pulo do gato, tá? É um tipo de noção que nem sempre a gente tem, mas dá uma olhadinha. Ele falou que o x1 é maior do que menos 1. Então, eu sei que isso daqui é maior do que menos 1. Ao mesmo tempo, ele falou que o x2 é maior do que 1. Então, x2 é maior do que 1. Sendo assim, eu posso afirmar que essa soma x1 mais x2 é maior do que a soma de menos 1 mais 1. Ok? Veja que eu estou aqui, né? A relação que a gente está fazendo. E se a gente for olhar, menos 1 mais 1 é exatamente igual a zero. Então, nós temos daqui que menos b sobre a é maior do que zero. Então, essa divisão vai resultar num valor positivo, maior do que zero. Só que a gente acabou de ver que o a já é negativo. Então, se o meu a já é negativo, então eu já tenho que essa parte aqui é negativa, né? Eu já tenho o menos da própria fórmula. Então, para que essa divisão continue sendo positiva, o meu b tem que ser positivo, ok? Então, aqui a gente tem que o b é positivo, ou seja, o meu b ele é maior do que zero. Com isso, a gente já consegue eliminar a alternativa letra B e a alternativa letra E. Vamos para o próximo, seguindo essa mesma ideia, agora a gente vai fazer o quê? O produto. Então, eu tenho que o produto é C sobre A e o produto ele é dado como a multiplicação, né, das raízes. Novamente, vamos lembrar, eu tenho que o meu x1 ele está entre menos 1 e 0, então ele é um número negativo. Então, esse aqui é um número negativo. O meu x2, em comparação, é maior do que 1, então é um número positivo. Ou seja, o meu produto x1 vezes x2 vai resultar num resultado negativo, portanto, menor do que zero. Então, menor do que zero. Com isso, a gente tem que o C sobre A, ele vai ser justamente um número menor do que zero. De novo, já sabemos que é negativo o meu A. Então, se eu tenho que o meu A é negativo, eu quero que essa divisão seja menor do que zero. Então, eu quero que ela seja negativa. Quer dizer que o meu C, para isso, tem que ser positivo.
ou seja, o meu C tem que ser maior do que zero, ok? E deu aqui a alternativa letra C. Vamos conferir aqui no nosso gabarito e vai dar justamente a alternativa letra C. Bom demais! Percebeu então que, apesar de ser um conteúdo com enunciado simples, analítico, olhando só para essas características de A, B e C, foram vários outros conceitos matemáticos que a gente tinha que lembrar, né, que a gente tinha que dar uma analisada. Boa! Outra coisa bacana aqui de ver é, a gente achou o A, eliminou uma. A gente achou o B, eliminou mais duas. A gente daí sim, quando terminei o exercício, que a gente conseguiu achar a alternativa. Então veja que, ele quer saber o raciocínio completo, né, você não consegue calcular metade da conta e aí já chegar no resultado, igual às vezes em vestibular a gente consegue. E é aí que vai diferenciar a prova do ENA, né, que é do ingresso do Profimat, pra uma prova simples de vestibular. Show? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreva, comente, curta, compartilhe esse vídeo aqui, ajuda muito o canal. E de novo, se você quiser, aqui embaixo tem o link da compra do e-book. O próximo vídeo vai ser sobre o top 3. E aqui já vai um spoiler. São 2 temas que ocupam essa colocação. Te vejo no próximo vídeo e até lá!